Heródoto, historiador grego que viveu no V século a.C., relatava que os egípcios foram o primeiro povo a ensinar que o ser humano possui uma alma imortal, que se desprende do corpo após a morte. Por isto, eles construíam grandes tumbas, mausoléus para as pessoas importantes, inclusive para os faraós. Segundo Heródoto, os gregos absorveram dos egípcios a ideia da imortalidade da alma. Inclusive, dois contemporâneos seus de destaque, Sócrates e Platão, defendiam essa ideia de que a alma é imortal. Inclusive, Sócrates viajou para o Egito, ali estudou durante algum tempo a filosofia dos egípcios. E Sócrates escreveu depois: a morte é simplesmente a separação da alma do corpo. A ideia da imortalidade da alma infiltrou-se no cristianismo a partir do momento em que deixaram de estudar as escrituras para se dedicar ao estudo da filosofia grega. A Igreja de Roma, inclusive, recebeu do paganismo, do mitraísmo, esse conceito de imortalidade da alma. Tertuliano e Orígenes, no final do segundo século, já início do terceiro século, que eram pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, eles trouxeram consigo a ideia da imortalidade da alma, a defenderam e escreveram sobre ela. Agostinho, no quarto século, ampliou o conceito da imortalidade da alma com a ideia do castigo eterno dos ímpios. A morte seria a entrada para um novo estágio de vida. E a imortalidade da alma consolidou-se como teologia oficial da Igreja Católica Romana a partir de São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274 e que sistematizou a teologia católica. A ideia da imortalidade da alma continuou sendo aceita depois pelas igrejas protestantes, apesar do progresso teológico da Reforma no século XVI. A maioria dos evangélicos persistem nessa posição até hoje, usando inclusive alguns textos bíblicos fora de contexto, para justificarem a sua crença da imortalidade da alma. Porém, isso conduz o mundo evangélico, o expõe a muitos enganos nos últimos dias da história desse mundo. A Bíblia expõe de modo claro a questão da imortalidade da alma. Em verdade, a ideia da imortalidade da alma surgiu lá no Jardim do Éden, quando a serpente Satanás tentou Adão e Eva e lhes disse: certamente não morrereis. Para o inimigo, eles eram eternos, tentou dar a eles a ideia de que sobreviveriam para sempre, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo escolhendo um caminho diferente do caminho que Deus havia traçado para eles. Porém, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ensina a respeito da imortalidade da alma o seguinte. Nós lemos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem mais parte eles em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Quando nós lemos Salmo 115, verso 17, nós lemos que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Em todo o Antigo Testamento, a morte é comparada a um sono. O Antigo Testamento não ensina sobre imortalidade, de que após a morte os fiéis voam para o céu e os ímpios descem para o inferno. Não. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20 diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um,
assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quando nós lemos a história de Davi no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2, diz que Davi, ao morrer, ele descansou e foi sepultado com os seus pais. Vale a pena lembrar que o apóstolo São Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, verso 29, no discurso que ele fez no dia de Pentecostes, ele disse: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. E no verso 34 ele relembra: porque Davi não subiu aos céus. Aliás, Paulo, em Atos capítulo 3, verso 36, no seu discurso, disse: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Todo o Antigo Testamento apresenta claramente a ideia de que a morte é um sono, um descanso. E quando surgirá a vida novamente? Em Salmos, Isaías 26, Jó 19, Daniel 18, o que nós encontramos? A doutrina da ressurreição quando da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, a sua segunda vinda. Os mortos permanecerão na sepultura até aquele dia. Quando Daniel viu em visão os eventos finais da história, em Daniel capítulo 12, ele escreve: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel já fala aqui em duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Tanto o Antigo como o Novo Testamento usam 53 vezes o sono como um símbolo da morte. A Bíblia não fala na existência consciente de uma suposta alma que deixaria o corpo após a morte. Inclusive, Jesus comparou a morte a um sono. Lembram-se quando da ressurreição de Lázaro? Se Lázaro, ao morrer, tivesse subido ao céu, Jesus o chamaria de volta para a terra? Jesus disse: Lázaro, dorme. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo discorre extensamente sobre a corrupção que acontece com o corpo do ser humano na morte. E ele fala na ressurreição, não num corpo corruptível, mas agora num corpo incorruptível, na segunda vinda de Jesus. Ele fala na ressurreição de Cristo, como garantia da ressurreição dos crentes. É impressionante que Paulo diz assim: se Cristo não houvesse ressuscitado, todos não teriam mais esperança, tanto os bons como os maus estariam perdidos. Ele diz: mesmo os que dormiram em Cristo estariam perdidos, ou seja, logo os que dormiram em Cristo estão na sepultura, eles não estão no céu. Aliás, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala da ressurreição incorruptível dos mortos que dormiram em Cristo quando de sua segunda vinda. E a respeito de si mesmo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele afirma a sua convicção. E Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Os que dormiram em Cristo, inclusive Paulo, não estão no céu. Eles aguardam a gloriosa manhã da ressurreição no retorno de Jesus a esta terra. Tanto no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós encontramos a ênfase na ressurreição final. E foi isso que manteve os crentes confiantes através dos séculos, mesmo aqueles que deram a sua vida por Cristo Jesus. A lição dessa semana atrai a nossa atenção para o fato de que, conforme no Apocalipse, no final dos tempos do grande conflito entre Cristo e Satanás, o inimigo de Deus utilizará a teoria da imortalidade da alma
para seduzir e enganar a humanidade na sua luta contra Cristo. Com todo o poder, unificando as forças inimigas de Deus, através de manifestações espiritualistas, o inimigo tentará enganar os filhos de Deus. O Novo Testamento, inclusive, entre outras coisas, que surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos religiosos, operando sinais e maravilhas, dizendo haverem recebido mensagens, revelações, poder especial do céu para realizarem curas e milagres, seduzindo os habitantes da terra e enganando, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Apelando sempre para o lado sensorial, emocional e afetivo das pessoas, através da sua obra-prima, que é o Espiritismo, ou através do espiritualismo evangélico, produzindo mesmo aparentes milagres. Assim, o inimigo pretende iludir as pessoas, principalmente aqueles que creem na imortalidade da alma, como se os mortos tivessem alguma mensagem para trazer aos vivos. Somente os que estiverem seguros na palavra de Deus permanecerão firmes diante dos inimigos do Senhor no final da história. Deus proibiu, inclusive, o povo de Israel a consultar os mortos. Não deviam nem mesmo tolerá-los, porque Jó diz: quem desce à sepultura jamais tornará a subir. Muitas dessas manifestações sobrenaturais que acontecem hoje e que estarão acontecendo são manifestações de demônios para iludirem as pessoas. Apocalipse, inclusive, destaca que, enquanto a tríplice mensagem angélica está sendo proclamada, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus, o objetivo do inimigo será realizar grandes maravilhas e prodígios, para desviar a mente das pessoas da palavra de Deus, da guarda dos mandamentos de Deus, da fé de Jesus, das verdades bíblicas. Assim, o Novo Testamento diz, nos últimos dias da história, o próprio inimigo se transformará, aparecerá como se fosse um anjo de luz. De modo sobrenatural, ele por fim personificará o próprio Cristo. Ele se manifestará diante das pessoas em diferentes lugares, pretendendo ser Cristo que retornou a essa terra, a fim de que o sigam de modo contrário à palavra de Deus. Enfim, nesta semana, você e eu estudamos que a nossa única salvaguarda hoje e para o futuro é estarmos firmes na base da palavra de Deus, no relacionamento pessoal de fé com o Salvador Jesus Cristo, entendendo o significado da vida e sua realidade, entendendo o significado da morte e entendendo que a ressurreição final será a solução para o problema da morte. Somente assim nós estaremos seguros dos enganos do maligno. E você e eu estaremos seguros e firmes nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor enche o nosso coração com essa certeza e com essa esperança.